Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a sorologia. O que é um exame sorológico e sua relação na busca de doenças infecciosas. E se você gosta bastante do assunto, acompanhe o meu canal, tem bastante conteúdo interessante aqui relacionado à saúde e também sobre a biomedicina. A sorologia é basicamente um estudo analítico do soro sanguíneo. E o principal objetivo do exame de sorologia é identificar a presença de antígenos pertencentes a vários micro-organismos e anticorpos que são desenvolvidos como resposta à presença desses agentes infecciosos no sangue do paciente. Então, é possível identificar diversas doenças, como por exemplo a Covid-19, a sífilis, a dengue, herpes, HIV, hepatite, toxoplasmose e várias outras. E para cada doença, há diferentes antígenos e diferentes produções de anticorpos. Então, o kit sorológico para cada doença é um kit específico para a busca desses antígenos e também a busca de anticorpos. Os anticorpos também podem ser chamados de imunoglobulinas, e eles são produzidos pelo sistema imunológico. Como eu disse anteriormente, cada anticorpo é único e criado para um tipo específico de micro-organismo. Eles são proteínas que protegem as pessoas contra invasores microscópicos, que podem ser vírus, bactérias, substâncias químicas e toxinas. E cada anticorpo produzido reconhece uma estrutura específica de uma célula ou partícula invasiva. E a estrutura específica reconhecida é chamada de antígeno. Então, os anticorpos se ligam aos antígenos, criando os complexos antígeno-anticorpo, e eles servem de sinal para a destruição do antígeno pelo sistema imunológico. E quando uma pessoa é exposta pela primeira vez a um agente infeccioso, o sistema imunológico leva um tempo para reconhecer os antígenos envolvidos e produzir os anticorpos específicos em quantidade suficiente para combater a infecção. A resposta inicial é formada por anticorpos IgM, que são marcadores de infecção aguda. E um tempo depois, inicia-se a produção de anticorpos IgG, que são os marcadores da infecção crônica. E o corpo se lembra e mantém um pequeno estoque de anticorpos para, na próxima vez que for exposto ao mesmo micro-organismo, o organismo consegue responder com melhor intensidade e rapidez, fornecendo proteção principalmente por meio de anticorpos IgG. Por isso que é importante que você tome a vacina e outras doses quando tiver a vacina de determinada doença, pois o seu corpo ele terá a memória imunológica e será capaz de combater o patógeno. Saindo um pouco da parte de doenças, o sistema imunológico também tem outras funções. Ele pode identificar uma parte do nosso corpo como estranha e produzir autoanticorpos contra ela. E esses autoanticorpos provocam uma reação inflamatória que causa lesão nos tecidos envolvidos. E uma resposta autoimune pode afetar um único órgão ou ser sistêmica, atingindo tecidos ou órgãos. E essas reações causam os distúrbios autoimunes ou as chamadas doenças autoimunes. Outra coisa que pode ocorrer é que os anticorpos também podem provocar respostas imunológicas a transfusões de sangue e transplantes de órgãos. Então, é importante que sejam realizados os testes de compatibilidade do doador e o receptor para que o sangue ou órgãos correspondam ao máximo possível
e de maneira a minimizar a probabilidade de uma resposta imunológica à rejeição no caso de órgãos e o trale no caso do sangue. Com um foco na sorologia, ela serve para pesquisar infecções através dos anticorpos IgG e IgM. E agora eu vou falar um pouco em relação à interpretação da sorologia. E ela é utilizada para diagnosticar patologias nos estágios iniciais. Então, o médico consegue indicar o tratamento mais adequado e também aumenta as chances de cura e amenização dos sintomas. E é uma maneira indireta de atuar no combate do contágio. A análise do soro é feita a partir da amostra de sangue do paciente. E quando ocorre uma nova infecção, os primeiros anticorpos produzidos são as IgM, que diminuem à medida que a infecção é controlada, dando lugar às imuglobulinas IgG, que permanecem para o resto da vida. Há 3 possibilidades de interpretação de uma sorologia. Quando o IgM é positivo e o IgG é negativo, significa que há uma infecção recente, que a pessoa acabou de se infectar, ela teve a produção de IgM e ainda não teve IgG, que são os anticorpos de memória. Ainda não teve tempo de produzir as imunoglobulinas IgG. Quando o IgM é negativo e o IgG é positivo, significa que o paciente já teve a doença há muito tempo, curou-se e hoje encontra-se imunizado, sem risco de ter a doença novamente. E o IgM negativo significa que não está na infecção aguda, e o IgG é positivo, pois a pessoa já produziu a memória. Então, ela tem um anticorpo IgG, significa que ela está curada, porque ela produziu esses anticorpos, está imunizada, e o sem risco de ter a doença novamente, isso é relativo, porque a depender da doença ela pode ter novamente, porém a chance é menor, né, de ela não estar imunizada, não conseguir se proteger, pois ela já tem anticorpos de memória. Caso a sorologia apresente IgM negativo e IgG negativo, significa que o paciente não está doente e não tem imunidade contra a infecção e pode contraí-la caso ele seja exposto. Significa que o paciente ainda não teve contato, né, não tem a doença, não teve contato com o patógeno e não tem a imunidade, porque se ela não teve contato, ela não produziu anticorpo. E se ela for exposta, né, pode ser que ela tenha ali sintomas mais graves ou não. Varia de pessoa para pessoa a produção de anticorpos. E espera-se que ela produza anticorpos IgG se ela for exposta à infecção. São os anticorpos que irão garantir a proteção do organismo. E não há realmente uma concentração normal de anticorpo, porque as pessoas produzem quantidades diferentes. E pacientes com sistema imunológico debilitado podem não ser capazes de responder normalmente. E elas produzem menos anticorpos ou podem responder de maneira mais devagar à exposição antigênica. E o significado detalhado de um resultado de exame de anticorpos depende dos sintomas do paciente e das circunstâncias específicas que levaram à realização do teste. Você tem alguma dúvida em relação à sorologia? Mais para frente eu pretendo colocar mais vídeos, mais conteúdos relacionados à imunologia, a vacinas, testes sorológicos e outros assuntos relacionados, para que você saiba um pouco mais, né, em relação ao nosso sistema imunológico. E se você gosta bastante do assunto, aproveite para se inscrever no meu canal, tem bastante conteúdo interessante aqui. E dê uma olhada na minha página do Instagram,
E lá também tem algumas postagens legais. Você me manda uma mensagem no privado, se tiver alguma dúvida em específico. E eu te aguardo aqui nos meus outros vídeos.